dado momento, ele falou assim: Senhor, põe uma trava na minha boca, um cadeado bem grande, e joga a chave fora. Para eu não falar bobagem, para eu não falar o que não convém. Era isso que o salmista estava querendo dizer. Põe uma trava na minha boca, um cadeado na minha boca, né? Mas se você para pensar, não adianta você só cuidar da boca. Você tem que cuidar da mente. Porque se você cuidar da boca somente, a tua mente continua transbordando aquilo. Ora, é melhor você cuidar da mente, porque a mente é a fonte daquilo que você vai falar. Porque primeiro está na mente, depois passa para a boca. Nunca é o contrário. E nunca a boca fala de qualquer jeito. Isso não existe. Tudo aquilo que se fala primeiro passou pela mente. O que acontece é que quando eu falo alguma bobagem, porque isso acontece comigo também, é porque eu não peguei aquele pensamento e fiz ele passar por um canal, sabe? Como a gente já passou num pedágio, você entra numa valeta assim, você tem que seguir ali, chega na cancela, se você não pagar o pedágio, a cancela não abre. Então assim eu tenho que fazer com os meus pensamentos. Fazer esse pensamento passar por essa cancela, para eu poder ter tempo e argumento de analisá-lo, para ver se convém passá-lo à minha boca ou não. E de repente eu vou encontrar muitas coisas que eu não devo falar. E dessa maneira eu estou sendo mais sábio. Então é muito mais sábio você cuidar da fonte, que é a mente, e não somente da boca. Porque cuidar da boca sem primeiro cuidar da mente não funciona. Eu já fiz esse exemplo. Creia nisso. Então, o conselho espiritual. Aqui vai um conselho, uma orientação espiritual que está no Evangelho. Efésios capítulo 4, verso 23. Diz assim, preste atenção. Efésios capítulo 4, verso 23. Anote aí. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Em outras versões diz, no vosso sentido. Em outras versões diz, no vosso entendimento. Então qual é o conselho espiritual? Você deve se renovar no espírito da tua mente. Renovar o espírito da tua mente. Como é que eu renovo o espírito da minha mente? Substituindo as informações que você tem pelas informações superiores, melhores. Então esse conselho, quando eu estava estudando aqui, anotando, fazendo minhas anotações, que eu passo, você não tem ideia, passo aqui dia inteiro anotando, estudando, lendo, pensando, ouvindo também. E eu notei que esse conselho espiritual, essa sugestão, ela aparece na Bíblia em vários lugares diferentes. Aparece aí onde eu te mostrei, em Efésios capítulo 4, verso 23. Aparece em Romanos capítulo 12, verso 2. O Paulo diz, transformai-vos, o apóstolo Paulo fala, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Aparece em Colossenses capítulo 3, verso 10, dizendo que é necessário renovar o conhecimento. Aparece em Efésios 1, 18, dizendo que Paulo orava ao Senhor para que o Senhor iluminasse o entendimento das pessoas e dessa maneira elas pudessem entender. E o que eu achei muito interessante, e aqui eu entro numa comparação, como tem que ser, é que em nenhum lugar eu encontrei que é necessário renovar o guarda-roupa, que é necessário renovar os costumes. Eu não encontrei que é necessário renovar a música ou filme que você vê, ou para você dizer que crê em Cristo e participar de uma forma de fé qualquer. Mas quando você chega em determinados lugares, falando de congregações essas assim, a primeira coisa que te orientam é que você deve mudar, ou então proíbem roupa, comida, música, companhia, ambiente, e isso não é bíblico, porque isso não renova a mente. Então isso não funciona, e na época de Paulo já existia
esse debate, eu quero mostrar aqui, por isso que ele escreveu o que está em Colossenses capítulo 2, verso 20. Preste atenção, eu vou ler detidamente. Colossenses 2:20. Olha o que diz aqui. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Ordenanças como, 2 pontos, não pegue, não toque, não prove, né? As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, aparência, sublinhe, aparência de sabedoria, em culto voluntário, em devoção voluntária. Ou seja, Deus não exige. A pessoa se veste daquele jeito porque quer. É uma aparência voluntária. Devoção voluntária. Humildade e em duro trato do corpo, penitências e sacrifícios, mas coisas que não são de valor algum contra os apetites da carne. Então aqui cabe uma explicação. O verso começa dizendo que você está morto com Cristo para os rudimentos do mundo. O que significa isso? Significa que quando Cristo ressuscitou, lá em Romanos 6 você encontra mais detalhadamente, quando Cristo ressuscitou, ele te colocou morto aos rudimentos do mundo, morto ao pecado, morto à lei de Moisés e morto em relação à tua própria carne, porém vivo para Deus. E vivo para Deus é espiritual, não é carnal. Então o apóstolo Paulo aqui, ora, se você já está morto com Cristo, por que você se submete a chegar num lugar e um líder te proibir? Porque é o que Paulo está falando aqui. Por que você se submete? A pessoa que se submete a algo assim é porque ela não entendeu ainda o sacrifício de Cristo. Ou seja, a sua mente está com uma informação ruim, errada, que eu quero dizer, equivocada em relação a esse tipo de assunto aqui. Porque se ela tivesse a informação correta, ela não se submeteria à proibição de uma denominação, à proibição de certas religiões,